Oi, Olá, boa noite. Meu nome é Luan. Estou juntamente com o Luiz, né? boa noite, boa noite. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de design pattern, né? Vou começar explicando um pouquinho, né, o porquê dos design pattern, o que é, né? E o para que serve também, né? Muitos confundem o design pattern, né, como um framework, né? Mas não é bem assim, né? Design pattern, eles são padrões de projetos, né? Que eles resolvem problemas recorrentes que os desenvolvedores têm, né, quando eles estão desenvolvendo. E são modelos que já são testados, né, já foram testados ultimamente, né, e que traz muito ganho para os desenvolvedores, né, aumenta a produtividade deles e contribui muito para a organização do software, para o clean code, né, para manutenção também, né. Facilita muito a vida dos desenvolvedores, né. Nós temos aí tipos design pattern, né, criacionais, estrutural, comportamental, arquitetural também, que nós vamos falar, né? O Luiz vai falar pra gente mais tarde aí, né? Sim. Mais no tardar. Uhum. Eu vou falar um pouquinho sobre o design pattern prototype, né? Que ele é um design pattern do tipo criacional, né? Que tem como objetivo permitir a criação de objetos em modelos que já estão prontos, né? Ou em um protótipo de projeto. Dar um exemplo aqui como a criação de objetos, né? Nós criamos objetos, vamos supor um usuário, né, que tem lá seu nome, seu CPF, né, seu endereço, coisas assim, né? E é possível com o prototype fazer clones dele, né? Nós temos aí o padrão, né? Normalmente do objeto de criar um outro objeto seria usando o new, né? Vamos supor usuário igual a new user, coisas assim, sabe? Criar o objeto a partir do new. Mas o prototype nos dá uma visão diferente, né? Nos dá uma opção diferente, que é a parte da clonagem, né? Então nós criamos aí uma classe abstrata, né? E dentro dela nós colocamos um método de clonar. Nós podemos chamar nas outras classes, né? Então é possível fazer esse clonamento aí dos objetos, né? Isso facilita muito, né? O clean code, facilita muito na produtividade, né? É, Vamos falar um pouco. Nós temos aí também, né, uma implementação, a estrutura dele, né? E o prototype ele é fortemente, né, usado em projetos que utilizam linguagens fortemente tipadas, né? Às vezes como Java, C Sharp, entre outras, né? Quase não são utilizadas nas fracamente tipadas, né? Como nós temos um exemplo aí como o JavaScript. Temos alguns prós e contras também, né? Alguns dos prós é a capacidade de nós clonarmos vários objetos, né? Sem adicionar, né, em suas classes concretas, sem dar esse new, né? New object. Nós podemos apenas clonar usando o método, né? Isso deixa bem clean o código, fácil de editá-lo depois, né? Fazer a manutenção. Segundo, né, o método de clonagem funciona melhor, né, em protótipos pré-criados. Pode se livrar do código de inicialização repetitiva, né? É o que eu tinha dito, né? De ficar repetindo, né? New object, passando todos os parâmetros. E é muito mais fácil, né? De ser feito. Contra, né? Os objetos complexos com referência circular poderá ter uma certa dificuldade na clonagem dos mesmos. Bom, vou falar um pouco sobre o Observer também, né? Um tipo de design partner aí, tipo comportamental. Ele tem como objetivo, né, permitir, né, que outros objetos possam se registrar como observadores, né? Então, um objeto ele pode observar o outro, né? Observar mudanças no outro objeto, né? Durante mesmo durante mesmo a aplicação esteja rodando, né?
Entretanto, né, essa relação dos objetos, né, ela é muito fraca. O objeto ele não sabe quase nada um do outro, né? Então é bem flexível isso. Dar um exemplo prático aqui para a gente entender melhor o que seria esse observer, né? E o que ele tenta resolver de um jeito mais fácil, né? Aí vai estar também, mas eu vou dar uma resumida, né? Então, um problema assim, né? Algo criar um problema hipotético aqui, né? Seria uma loja, né? Onde essa loja teria vários clientes, né? E seus clientes, para saber o que há de novo nessa loja, né? O que há de novo nesse. O que há, meu Deus, perdi. O que há de novo de, tipo, de produtos, né, dessa loja, ele teria que ir até a loja saber, né, o que tem. E às vezes sai de lá frustrado, né? Porque às vezes não tem o que ele tá precisando. Às vezes ele vai atrás de vamos supor, de um cortador de grama, ele chega lá e não tem, né? Então ele às vezes vai lá à toa. Então o que que o Observer ele nos traz, né, para resolver isso? Ele nos traz a facilidade de, vamos supor, quando essa loja lançar esse produto, quando chegar o estoque desse produto, né? Ou até às vezes quando acabar esse estoque, ele enviar para o cliente dele essa atualização, né? Enviar às vezes um e-mail, né? Um SMS, que às vezes é utilizado até hoje. Então ele manda, né, identificando para o cliente, ó, chegou um produto novo que você queria, né? Temos produtos novos aí, ou até mesmo, ó, o produto que você queria saiu do nosso estoque, né? Logo mais estaremos comprando. Então isso facilita muito, né, para o cliente e também para a loja, né? Deixa o cliente mais feliz, mais contente, né, mais atualizado. Isso facilita muito, né? Porque o Observer ele vai pegar a atualização do outro objeto, né? Digamos assim, né? Então lá, o Observer ele fala que os outros objetos que têm um estado que podem ser interesse para o outro, eles vão publicar a mudança do seu estado e os objetos que têm um interesse de mudança terão que fazer um tipo de assinatura, né, para saber essas mudanças. Feito isso, o objeto ele sempre que tiver uma mudança do seu estado, né, sempre que realizar uma mudança ali, ele irá avisar os outros assinantes do ocorrido. Então, quando tiver uma mudança de estado ali do objeto, todos os outros objetos que estão inscritos nele saberão. Então ele vai fazer esse disparo, né? Falou assim, ó, teve uma mudança aqui. Isso facilita muito, né? Temos a estrutura dele, né? E vamos ver alguns prós, né? E um contra, né? Alguns contras. Bom, o Pro é que pode ser incluídas novas classes assinantes, né? Sem mudança de código. Então podemos incluir assinantes aí nessa classe. E a relação dos objetos pode ser feita durante a execução. Isso é muito bom. E o contra é que todos os assinantes serão notificados em ordem aleatória, então não tem como definir, né, um prioritário, assim, o primeiro a ser notificado, né, ou o último, então não tem como definir uma prioridade, né, dessas notificações. Certo, certo. Fala um pouco do Bridge. Bom, o Bridge ele é um design partner estrutural que busca ser usado quando é necessário usar uma interface. E essa interface pode variar independentemente das implementações que foram feitas. Bom, para entender um pouco melhor, vamos fazer um exemplo. Pense em uma subclasse par e nela você tem, tipo, coloca uma hierarquia nessas subclasses para serem acopladas em um certo tipo de atributo. Agora imagine um atributo que você quer acoplar que tenha dois possíveis valores. Daí você vai criar, com tudo isso, quatro combinações possíveis. E já que cada subclasse terá um valor de atributo dos dois, sendo que a subclasse um com o atributo um, a subclasse um com o atributo 2 e assim por diante, aumentando o número de valores possíveis, ou o número de subclasse aumentará exponencialmente o número das combinações possíveis. Então, para resolver isso, devemos usar uma composição do objeto, que é uma dimensão de uma hierarquia de classe separada que é extraída para que o objeto de referência seja um objeto da nova hierarquia.
E uma sugestão também para resolver esses problemas do padrão do Bridge, que é utilizar apenas duas classes hierárquicas, a abstrativa e a implementação. Aqui está a estrutura do Bridge, né? Direitinho. E alguns prós, né? O primeiro pró é a classe e a aplicação que pode ser criada independentemente da plataforma. A abstração é usada de alto nível e não é exposto aos detalhes da plataforma. O princípio de aberto e fechado, que fala novas abstrações que podem ser implementadas independentemente das outras já criadas. O princípio da responsabilidade única, que pode se focar na lógica de alto nível, nas implementações das abstrações e nos detalhes da plataforma. E alguns contras aqui, né? O código ele se torna bastante complicado quando a padrão bridge é utilizado em classes altamente coesas. E, bom, eu vou falar aqui também do Mapper, né? O Mapper ele é um tipo de design partner arquitetural. Ele foi nomeado pelo Martin Fowler no seu livro em 2003. E esse design tem o objetivo de realizar transferências bidirecionais de dados de armazenamento persistente com uma representação em memória dos dados. Sendo assim, o padrão mantém uma representação de memória e o armazenamento de dados independentes um do outro e do próprio mapeador. E aqui tem sobre a aplicação do Data Mapper, né? Que quando você quer desacoplar os objetos de dados da camada de acesso do banco de dados, e quando você deseja implementar vários códigos de implementação persistência de dados. E aqui está a estrutura do Mapper. É isso. Muito obrigado. Queria falar alguma coisa, tá ligado ainda? Tô. É muito importante a gente ver assim sobre os design partners, né? Isso nos facilita muito, né, que nem eu tinha dito lá no começo, né? A nós resolvermos algo assim do nosso cotidiano, né? Além tipo de deixar o código muito mais clean, né? Organizado, tipo e muito mais fácil a manutenção, né? Por isso que, né, é muito importante nós termos o design pattern afiado, né? Estar sempre procurando desenvolvê-los em nossos códigos. É isso. Isso aí. Muito obrigado.